Quando um animal selvagem pulou inesperadamente para dentro de um barco em mar aberto, ninguém imaginou que aquilo era apenas o começo. O que parecia um encontro raro, logo revelou que algo muito maior estava acontecendo ao redor deles. Do que aquele animal estava fugindo? O que se escondia sob a superfície? E por que aquele momento mudaria todos que estavam ali? O motor do pequeno barco já havia sido desligado quando Elisa percebeu que o silêncio do mar estava estranho. O vento soprava leve, a água se movia tranquila, mas algo pesado cortou a superfície alguns metros atrás deles. "Pai, você viu isso?" Ela sussurrou. Rafael se virou a tempo de ver um corpo escuro emergir e desaparecer de novo. Não era raro ver animais ali, mas havia algo diferente naquele movimento. Não era brincadeira. Parecia urgência. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, um jato de água espirrou ao lado do casco. E então veio o impacto. Um leão marinho saltou para dentro do barco. Elisa gritou, recuando até encostar na borda. Rafael ergueu as mãos instintivamente, tentando proteger a filha e, ao mesmo tempo, manter distância do animal encharcado que respirava com dificuldade no convés. O leão marinho não rosnava, não avançava, apenas olhava. Seus olhos escuros percorriam o horizonte, como se procurassem algo ou fugissem de algo. Rafael percebeu que o animal tremia. Não era agressividade, era medo. O passeio tinha sido ideia dele. Depois de meses de trabalho exaustivo e uma separação recente, ele só queria um dia tranquilo com a filha. Nada heróico, nada memorável. Mas olhando para o animal exausto diante deles, sentiu que aquele encontro carregava um significado que ainda não compreendia. Havia uma tensão invisível no ar, como se o mar estivesse prendendo a respiração. E sem saber explicar por quê, Rafael teve a certeza. Aquele dia no mar ainda não tinha revelado tudo o que guardava. Instintivamente, Rafael puxou Elisa um pouco mais para perto, enquanto mantinha os olhos no animal. O leão marinho continuava imóvel, como se o barco fosse a única coisa sólida naquele pedaço instável do oceano. O silêncio que se formou não era tranquilo, era o tipo de silêncio que faz os pensamentos ficarem altos demais. "Ele está ferido?" Elisa perguntou baixinho. Rafael observou melhor. Não havia sangue visível, mas a respiração do animal era rápida e seus olhos seguiam atentos para o horizonte. "Talvez só esteja exausto", respondeu, embora não tivesse certeza. A menina assentiu, mas não desviou o olhar do visitante inesperado. Sempre fora assim com ela. Desde pequena, Elisa tinha uma facilidade estranha de perceber emoções nos animais. Quando a mãe ainda morava com eles, costumava brincar que a filha tinha um coração que falava a língua deles. Rafael pensou nisso e sentiu um aperto no peito. Nos últimos 2 anos, tudo tinha mudado rápido demais. O casamento terminou silenciosamente, sem grandes brigas, mas com um vazio que ficou ecoando pela casa. Elisa passou a dividir a semana entre 2 rotinas diferentes, e Rafael mergulhou no trabalho como se pudesse preencher os espaços vazios com planilhas e prazos. Foi a própria Elisa quem insistiu naquele passeio. "A gente nunca mais faz coisas juntos, pai", ela tinha dito semanas antes. "Só nós 2. Ele lembrava da expressão dela naquele dia. Não era cobrança, era saudade. Talvez fosse por isso que aceitou imediatamente. Não pelo passeio em si, mas pela chance de recuperar algo que sentia escapar entre os dedos. A simplicidade de estar presente. O leão marinho se mexeu, puxando Rafael de volta ao presente. O animal virou a cabeça na direção dele e soltou um som baixo, quase um suspiro. Não parecia ameaça, parecia cansaço. Elisa deu um passo à frente, hesitante. "Pai, você acha que ele veio porque precisava de ajuda?" Rafael pensou antes de responder. Aquela pergunta tinha mais peso do que parecia. "Às vezes, os animais só procuram um lugar seguro", disse com cuidado. Enquanto falava, percebeu que a frase servia para mais coisas do que apenas para o visitante molhado no convés. Nos últimos meses, ele próprio vinha tentando encontrar esse lugar. Entre as mudanças, a nova rotina e a sensação constante de que estava sempre devendo atenção à filha, Rafael carregava uma culpa silenciosa. Ele queria ser presente, mas parecia sempre chegar atrasado. O mar, naquele dia, tinha oferecido algo diferente. Tempo, sem sinal de telefone.
sem urgências externas, sem distrações, apenas eles dois. E agora, aquele animal inesperado. Elisa se agachou lentamente, mantendo distância respeitosa. O leão marinho não recuou, apenas observou, com a calma cautelosa de quem mede cada movimento do mundo. Ele não parece bravo, ela murmurou. Rafael percebeu algo naquele instante que não tinha notado antes. O animal não olhava diretamente para eles o tempo todo. Muitas vezes, virava o rosto em direção ao mar, como se esperasse algo surgir dali. Medo, pensou Rafael, ou memória. Ele se lembrou de quando Elisa tinha 6 anos e perdeu o cachorro da família. O animal desapareceu durante uma tempestade e por semanas a menina ficou olhando pela janela, convencida de que ele voltaria. O olhar do leão marinho tinha a mesma mistura de esperança e apreensão. Pai, Elisa disse de repente, você acha que ele sabe que estamos aqui para ele? Rafael respirou fundo antes de responder. Não sei se ele entende isso, mas acho que sente. E talvez fosse isso que importava. Ele percebeu que aquele encontro estava fazendo algo inesperado, desacelerando seus pensamentos, aproximando-o da filha, obrigando-o a prestar atenção ao que realmente estava diante dele. Por um momento, não havia passado nem futuro. Havia apenas o barco, o mar e 3 vidas suspensas naquele instante. Rafael ainda não sabia por que o animal tinha escolhido justamente o barco deles. Mas antes que pudesse pensar mais sobre isso, algo no mar mudou. O primeiro sinal veio como um arrepio na água. Rafael percebeu antes de ouvir. Pequenas ondas começaram a se formar ao redor do barco. Não pelo vento, mas por algo que se movia sob a superfície. O leão marinho reagiu imediatamente. Seu corpo se enrijeceu, as nadadeiras se ajustaram contra o convés e o olhar voltou-se fixo para o mar, como se tivesse encontrado exatamente aquilo que temia. Pai, o que foi? Elisa perguntou, a voz quase sumindo no ar. Rafael não respondeu. Estava tentando escutar. Então veio o som, um sopro distante, depois outro e mais um. Não era o vento, não eram ondas quebrando, eram respirações. Rafael se inclinou lentamente para a lateral do barco e sentiu o estômago apertar. Uma sombra longa deslizou sob a água, depois outra. Movimentos rápidos, coordenados, silenciosos demais. Predadores. O leão marinho soltou um som baixo, tenso, e se arrastou alguns centímetros para mais perto deles, como se o barco tivesse se tornado seu único refúgio. Elisa agarrou a manga do pai. Eles vão atacar o barco? Rafael tentou manter a voz firme, mas a resposta saiu mais baixa do que pretendia. Não, não o barco, ele entendeu naquele instante. O animal não tinha subido por curiosidade. Tinha subido por sobrevivência. Outro sopro surgiu, mais próximo agora. A água se abriu em um arco rápido e uma nadadeira dorsal apareceu por um segundo antes de desaparecer novamente. O silêncio voltou, pesado, denso, como se o mar estivesse aguardando o próximo movimento. E Rafael percebeu que aquele pequeno barco já não era apenas um passeio. Era um limite frágil entre fuga e perigo. O barco pareceu menor de repente. Rafael nunca tinha notado como o convés era estreito, como não havia para onde correr, como o mar ao redor podia deixar de ser cenário e se tornar ameaça. Mais um sopro ecoou, dessa vez tão perto que Elisa se encolheu contra ele. A água se moveu em círculos largos, como se algo estivesse avaliando o espaço. Não havia ataque. Ainda não. Apenas presença. O leão marinho manteve-se imóvel, mas seus olhos seguiam cada ondulação. Seu corpo estava pronto para fugir, embora não houvesse para onde fugir. Rafael sentiu a responsabilidade cair sobre seus ombros de forma inesperada. Se o animal pulasse de volta para o mar, seria imediatamente perseguido. Se ficasse ali, talvez atraísse ainda mais atenção para o barco. Se eles tentassem se afastar com o motor, o barulho poderia provocar algo pior. Nenhuma escolha parecia segura. Elisa falou num sussurro. Pai, a gente tem que ajudar ele, né? Rafael não respondeu imediatamente. Não porque não quisesse, mas porque a pergunta era mais complexa do que parecia. Ajudar como? Ficar parado já era ajuda? Ou seria apenas prolongar o inevitável? Ele percebeu que, de alguma forma, aquela situação refletia algo maior do que o momento. A vida nem sempre dava tempo para preparar decisões. Às vezes,
Tudo que existia era um instante curto e o peso do que se fazia nele. Outro movimento cortou a água, agora visível até para Elisa. Uma sombra subiu rápido, desapareceu e o mar voltou a fechar-se como se nada tivesse acontecido. O leão marinho soltou um som baixo, quase um lamento. Rafael olhou para a filha. Ela não chorava, mas havia medo em seus olhos. E confiança também. Confiança nele. Foi isso que mais o abalou. Porque naquele momento, ele não sabia se conseguiria proteger o animal, nem a filha, nem a si mesmo do arrependimento de escolher errado. O mar respirou outra vez ao redor deles. Rafael olhou para o animal, depois para a filha. Não havia tempo para pensar além daquele instante, apenas para escolher. Sem movimentos bruscos, Rafael se ajoelhou devagar e estendeu a mão. Não para empurrar o leão marinho de volta ao mar, mas para tocar sua cabeça. O animal hesitou por um segundo, depois encostou. O gesto foi simples, quase silencioso, mas mudou algo no ar. Elisa observou, sem respirar, enquanto o pai mantinha a mão firme, transmitindo uma calma que nem sabia se possuía. Está tudo bem, ele murmurou, mais para si do que para o animal. O mar ao redor continuava tenso, mas o momento no convés parecia suspenso, como se existisse fora do alcance do perigo. Então, pouco a pouco, os sopros começaram a se afastar. Uma nadadeira surgiu mais distante, depois outra. As sombras desapareceram na imensidão azul. Rafael não se moveu até ter certeza de que o silêncio tinha voltado de verdade. Somente então, o leão marinho levantou a cabeça. Seus olhos já não estavam agitados. Havia ali algo diferente. Não gratidão humana, mas uma aceitação tranquila, como se tivesse encontrado o descanso que procurava. Ele ficou mais alguns minutos ali, apenas respirando, enquanto o barco voltava a ser apenas um barco e o mar voltava a ser apenas mar. Quando finalmente se arrastou até a borda e mergulhou de volta na água, não houve pressa. Rafael sentiu um aperto inesperado no peito, mas não era medo. Era a sensação rara de ter feito a coisa certa, mesmo sem saber exatamente por quê. Ao olhar para Elisa, percebeu que ela também tinha entendido. Alguns encontros duram pouco, mas continuam acontecendo dentro da gente muito depois de terminarem. O motor voltou a roncar baixo quando Rafael o ligou novamente, e o barco começou a se afastar devagar daquele ponto do mar. Nenhum dos dois falou por alguns minutos. Elisa observava a água, como se ainda esperasse ver a cabeça do leão marinho surgir outra vez. Rafael mantinha os olhos à frente, mas sua mente permanecia lá atrás, naquele breve encontro. Não tinha sido heroísmo, nem aventura. Apenas um instante em que ele escolheu não ignorar o que estava diante dele. E, estranhamente, isso parecia suficiente. Pai, Elisa disse por fim. Você acha que ele vai ficar bem? Rafael respirou fundo antes de responder. Acho que sim. Ele encontrou o que precisava por um tempo. Ela assentiu, satisfeita, como se a resposta também servisse para outras coisas que não tinham sido ditas. O barco seguiu rumo à costa, deixando apenas pequenas ondas atrás de si. Mas Rafael sabia que levaria daquele dia algo que não desapareceria com a distância, porque às vezes a vida não muda com grandes acontecimentos. Às vezes, muda quando alguém escolhe ficar, quando poderia simplesmente ir embora. E naquele dia, no meio do oceano, 3 vidas se cruzaram por alguns minutos. Tempo suficiente para lembrar que confiança, mesmo breve, ainda pode transformar tudo. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você.